Vivemos um tempo em que parece haver uma pílula para cada tristeza. No entanto, será que essa é realmente a solução? A medicalização das emoções tem se tornado um desafio na era moderna. Muitos jovens, adolescentes, adultos e até mesmo crianças se sentem confusos sobre o que estão vivenciando. Afinal, é normal sentir tristeza, angústia ou será que sempre precisaremos de ajuda profissional? Olá, meu nome é Rodrigo, sou psicólogo, trabalho com psicanálise e posto aqui nas minhas redes sociais análises sobre saúde mental e sofrimento psíquico. E caso você tenha questões e dúvidas sobre esse assunto, coloque suas questões nos comentários dos meus vídeos que na primeira oportunidade eu vou te responder. Olha só, me dá aquela força humana especial antes de eu continuar o vídeo, siga meu canal, curta meu vídeo e ajude a plataforma a entender que meu trabalho faz sentido para você e tem muita importância e pertinência para ajudar outras pessoas. Vamos lá. A questão do século é normal ou é transtorno? Para cada emoção negativa que um adolescente apresenta, a solução parece estar em uma pílula. Talvez pela falta de habilidade em lidar com as próprias emoções ou pela dificuldade em discernir entre uma tristeza temporária e uma condição patológica. Muitos pais têm recorrido aos consultórios médicos em busca de soluções rápidas para aliviar os conflitos internos de seus filhos. No entanto, a superproteção dos pais também desempenha um papel nesse cenário. A interferência excessiva deles em assunto que os filhos poderiam resolver por si próprios atrapalha a habilidade das crianças e jovens de terem uma infância e adolescência saudáveis. Em resumo, não existe uma pílula mágica para todas as emoções. Devemos incentivar nossos filhos a compreenderem sua própria subjetividade e a enfrentar os desafios com resiliência e coragem. A saúde mental é tão importante quanto a física e cabe a nós cuidarmos de nós mesmos e dos nossos jovens. O resultado desse excesso de proteção dos pais, é que muitos adolescentes se sentem confusos e às vezes desamparados. Eles podem até recorrer a comportamentos prejudiciais, porque não aprenderam a lidar com emoções consideradas chatas ou difíceis, simplesmente porque os pais não o ensinaram. Eles não têm seu sofrimento psíquico acolhido por seus próprios pais. Nesse contexto, a autonomia desempenha um papel fundamental na criação dos filhos. Assim como ensinamos uma criança a andar e falar, precisamos oferecer independência emocional, mesmo que isso seja desafiador para nós adultos. No entanto, é importante encontrar um equilíbrio. Dar suporte emocional não significa medicalizar todos os sentimentos. Adolescentes e jovens podem e precisam revisitar suas emoções, compreendendo o que elas significam e como lidar com as sensações que surgem. Infelizmente, muitas vezes nós negligenciamos essa parte do processo. A gente acha que o nosso filho está pronto. Você já pensou em levar seu filho para psicoterapia? E se ele realmente estiver precisando? Não é coisa de louco não, você me entende? Também é coisa de supostas pessoas normais. Sabia que isso poderia ajudá-lo bastante? Pense nisso. Enquanto agachamos para explicar a uma criança pequena que a raiva que ele sente é normal, raramente fazemos isso, por exemplo, com os adolescentes. Por que não permitir que eles também explorem esses lugares internos e de difícil compreensão, mas não impossível? Rever sentimentos e emoções de diferentes perspectivas é essencial para o crescimento emocional saudável dos seus filhos e dos seus familiares. A banalização dos medicamentos é outra preocupação. Uma reportagem do New York Times revelou o caso de uma adolescente que recebeu a prescrição de 10 medicamentos para tratar uma suposta depressão. Essa abordagem excessiva pode levar a consequências indesejadas, como a transformação da ansiedade em desespero. Em resumo, precisamos encontrar um equilíbrio entre proteção, autonomia e acolhimento, oferecendo suporte emocional sem cair na armadilha da medicalização indiscriminada para todos nós, tanto adultos quanto adolescentes quanto crianças. Cuidemos com carinho e afeto dos machucados emocionais e da nossa vida que estão ao nosso redor.
mas para que não se sinta a deriva em um mar de pílulas e diagnósticos, você me entende? Remédio não é a única solução. Essa jovem, por exemplo, da reportagem, que enfrentava uma sobrecarga nos estudos e mal conseguia sair da cama em 2017, viu sua ansiedade rapidamente se transformar em desespero e a psicoterapia não foi nem mesmo sugerida pelos profissionais. A partir desse ponto, iniciou-se uma sucessão de prescrições medicamentosas com variados médicos. Somente em 2021 foram receitados 7 medicamentos diferentes para ela. Curiosamente, a lista incluía até medicamentos destinados a tratamento de convulsões e enxaquecas, embora a adolescente não sofresse desses problemas específicos. Olha que loucura! Entre os médicos prescritos, um tinha a capacidade de estabilizar o humor, enquanto o outro visava minimizar os efeitos colaterais dos demais, entende? Estava medicalizando para ajudar os pais. Apesar de algumas melhoras pontuais, a jovem continuava a oscilar entre momentos de alívio e profunda tristeza. Infelizmente, no início de 2023, ela veio a falecer. Um estudo publicado em 2020 na revista científica Pediatric trouxe à tona uma descoberta preocupante. Mais de 40,7% dos pacientes entre 2 e 24 anos que receberam prescrições para tratar o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade também receberam antidepressivos. Isso resultou em mais de 50 tipos distintos de medicamentos psicotrópicos usados em conjunto. Você entende a loucura de tratar depressão dessa forma? E poucos psiquiatras hoje em dia aconselham a procura de psicoterapia junto com o tratamento medicamentoso. Esses dados nos fazem refletir sobre a importância de uma abordagem cuidadosa e criteriosa no uso de medicamentos para tratar questões emocionais. A saúde mental dos jovens deve ser tratada com sensibilidade, evitando excessos e considerando sempre o bem-estar integral de cada indivíduo. A família deve acolher esse sujeito. Precisamos estar atentos para não cair na armadilha da medicalização indiscriminada e do desejo de diagnóstico a qualquer custo, garantindo que os tratamentos sejam adequados e baseados em evidências sólidas. Afinal, a vida de nossos adolescentes está em jogo e é nosso dever protegê-la com responsabilidade e compreensão. Nos últimos anos, o uso de antidepressivos tem se tornado cada vez mais comum em várias partes do mundo. Dados alarmantes revelam que esses medicamentos estão sendo prescritos em quantidades significativas e os efeitos desse fenômeno são dignos de reflexão pela classe médica e pela classe da área de saúde como um todo. No Brasil, segundo o Conselho Federal de Farmácia, houve um aumento notável de cerca de 5% nas vendas de antidepressivo entre 2017 e 2021. Essa estatística reflete a crescente busca por alívio emocional e bem-estar. No Reino Unido, o censo demográfico mais recente de 2021 revela que 14,7% dos jovens de 18 anos fazem uso de algum antidepressivo. Essa estatística nos faz questionar por que tantos jovens estão recorrendo a medicamentos? Há tempo, as indústrias farmacêuticas têm tentado transformar o ser humano em uma fonte constante e plena de felicidade. Essa busca incessante por uma vida perfeita, livre de tristezas e angústia, nos lembra de um enredo já conhecido. O famoso documentário da Netflix, intitulado Painkiller, ou Império da Dor em português, lança luz sobre a questão da dependência de medicamentos no mundo inteiro e conta os segredos meio sujos dessa indústria. Em 6 episódios bem produzidos, a minissérie retrata a epidemia de opioides que assolou os Estados Unidos na década de 90. Opioides são analgésicos muito comuns lá, não tanto aqui, muito potentes, usados para tratar dores intensas. No entanto, o que começou como uma solução para o alívio da dor, rapidamente se transformou em um problema de saúde pública. A busca incessante por bem-estar a qualquer custo levou a consequências devastadoras. O uso de antidepressivos é uma realidade, mas precisamos questionar até que ponto estamos dispostos a sacrificar nossa saúde em busca de uma felicidade idealizada. A resposta não é simples, mas a conscientização sobre os riscos e os efeitos colaterais desses medicamentos
é fundamental. Talvez seja a hora de repensarmos nossa busca incessante por uma vida perfeita e considerarmos alternativas que promovam o equilíbrio emocional de forma mais natural e saudável. Afinal, a verdadeira felicidade não reside em pílulas, mas nas escolhas que fazemos e nas conexões humanas que cultivamos. Alegria ou tristeza, esses dois afetos fazem parte da existência humana. A doutora Márcia Angel, professora do Departamento de Medicina Social da Universidade de Harvard, há algum tempo vem alertando sobre a prescrição excessiva de drogas antipsicóticas, especialmente para crianças e adolescentes. No Brasil, psiquiatras têm chamado a atenção para uma epidemia de diagnóstico de transtornos, muitas vezes associados à banalização do uso dessas substâncias. No Brasil, se receita Rivotril como se fosse açúcar. Para entender a gravidade da situação, em 2020, mais de 2,7 milhões de adolescentes americanos com 12 anos ou mais experimentaram o transtorno por uso de opioides, dos quais desses 2,3 milhões receberam opioides por prescrição médica. No entanto, o aumento das mortes por overdose relacionada a opiáceos lá nos Estados Unidos na última década atingiu um total de mais de 80 mil óbitos em 2021. De acordo com dados do Centro de Controle de Doenças americano, no período de janeiro de 2022 a janeiro de 2023, foram registrados 109,6 mil mortes, o que equivale a uma média de 300 óbitos por dia. Você entende o tamanho do problema? Os sintomas de abstinência incluem dores musculares e ósseas, insônia, diarreia, vômitos e desejos intensos. Esses sintomas podem ser extremamente desconfortáveis e são a razão pela qual muitas pessoas acham tão difícil parar de usar opiáceos. No Canadá, os opiáceos prescritos agora ultrapassaram os cigarros como a terceira substância mais consumida entre adolescentes de Ontário, representando cerca de 14% do consumo total, ficando atrás somente de álcool e de outras drogas. No entanto, os estudantes mais jovens, especialmente do 7º e 8º ano, utilizaram essas substâncias de forma indevida, ou seja, em quantidades maiores de acordo com a informação do Centro de Adicção e Saúde Mental da Universidade de Toronto. Marshall Rosenberg, psicólogo, educador e autor do livro Comunicação Não Violenta, destaca que restringir a autonomia das crianças pode resultar em conflitos relacionados à superproteção. Ele propõe que os pais ensinem seus filhos a resolver problemas e desconfortos com tranquilidade e empatia. Nós precisamos ensinar os nossos jovens a lidar com as suas emoções. Posicionamento que eu, inclusive, concordo e faço no meu consultório e uso nos meus pacientes, adolescentes e adultos. É preciso ter coragem de permitir que os filhos vivenciem emoções como tristeza, perda, frustração, pois a diversidade emocional é uma parte fundamental na jornada de qualquer pessoa. E eu acredito que na contemporaneidade, no futuro próximo, isso será cada vez mais exigido das pessoas. Essa diversidade emocional é o que garante o desenvolvimento de habilidades e capacidades para que cada indivíduo seja capaz de superar momentos difíceis da sua vida. Dar a eles a possibilidade de enfrentar esses desafios de maneira mais independente é o que irá fortalecê-los para encontrar recursos internos que os ajudem a lidar com as adversidades sem se perderem no meio do caminho. Cada vez mais, como sociedade, precisamos compreender e integrar essas experiências no crescimento pessoal dos filhos. Nem sempre a cura virá e está num remédio, mas sim na liberdade de discutir essas questões com serenidade, lembrando que sempre que a vida não segue uma trajetória linear, isso não é nada absurdo, faz parte da vida. E é aí que reside o tal do bem-estar, o que chamamos de saúde mental. Na dúvida, abrace seu filho forte, não fale nada, somente acolha seu sofrimento e amanhã procure ajuda profissional. E você que chegou até o final desse vídeo, me dá uma força aí, segue meu canal, comente nos meus vídeos, curta meu conteúdo e dentro do que for possível eu vou te ajudar.